pessoal, graça e paz, que bom que você está aí. Estamos chegando agora para entrar dentro da sua casa através desse canal. Que a mão de Deus, a graça de Deus venha sobre a tua vida e venha abençoar você. Venho hoje trazer uma mensagem do céu para o seu coração, para que o Todo-Poderoso Cristo, o nosso Salvador, venha abençoar a sua vida. Então não saia daí da frente dessa TV, aumente o volume para que edifique, para que a palavra de Deus venha edificar todos que estão nessa casa e também os vizinhos que estão aí te ouvindo. Então há uma palavra do céu, há uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de Deus para que mude a sua vida. Entenda uma coisa, só existe uma coisa que vai mudar você, só existe algo que vai transformar a sua vida. Esse algo é a palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que o ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você está aí me ouvindo, você está vendo esse programa agora, você está vivendo traumas, dramas tão difíceis na sua vida. Saiba de uma coisa, Jesus vai mudar a sua vida hoje. Hoje você vai aprender como que as cadeias malignas caem na sua vida, através do louvor e da oração. Deus hoje tem uma esperança para você, tem vida abundante para você. Ele é bom e a sua misericórdia dura todos os dias, dura para sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e antes de ler a palavra, eu quero já te convidar para você estar conosco em um dos nossos cultos, em uma das nossas reuniões na Libertação para Todos os Povos. É a igreja que nós temos o amor, o prazer de receber você. Igreja Libertação para Todos os Povos fica localizada na Rua João Alberto Knust, número 2, Coração de Conselheiro Paulino, na cidade aqui de Nova Friburgo. Nós temos também a nossa igreja também na RJ 116, quilômetro 5, em Santana de Japuíba. Temos o prazer de receber você, abençoar você em nome de Jesus. Olha pessoal, aqui em Nova Friburgo nós estamos reunidos todos os domingos, e segunda-feira às 19 horas e às quinta-feiras às 19h30 horas. Em Santana de Japuíba estamos reunidos todas as sextas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 18h30 horas. Pastora Ângela é a pastora dirigente junto com o nosso irmão evangelista Delmar e também nosso irmão evangelista Pablo, lá em Santana de Japuíba. E aqui você vai chegar conosco ali, vai nos encontrar e você vai ter o corpo de obreiros que nós temos aqui em Nova Friburgo e vamos abençoar você, vamos abraçar você, vamos declarar que sobre a tua vida não há nenhum mal, você vai receber o abraço da equipe de fé todos os dias de culto, domingo, segunda e quinta-feira na cidade de Nova Friburgo. Escute uma coisa, está doendo, está sofrendo, você está passando por alguma situação que já fugiu do seu controle, fica tranquilo, porque se saiu do seu controle, com certeza não saiu do controle de Deus. Eu vou te contar uma história e essa história vai trazer raiz sobre a sua vida. E essas raízes, tenho certeza que vai deixar você firme no meio de um grande vento. Escute bem, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. E a Bíblia vai dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23, diz assim: se há uma Bíblia na sua casa, leia, por favor. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior. Ele segurou os pés do tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Escute uma coisa. O episódio que nós lemos agora a respeito da Bíblia Sagrada vai falar a respeito de dois homens, servos de Deus, apóstolos do Senhor, escolhidos de Deus, que estavam em uma missão em levar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Um desses homens se chamava Paulo e outro se chamava Silas. E esses dois homens decidiram fazer a obra de Deus e em meio a uma situação tão difícil, é um tempo
tão difícil, de muitas perseguições religiosas. Porém, esses dois homens passaram na frente de uma casa, e na frente dessa casa, esses homens viram-se uma mulher chamou-se o nome de Paulo e de Silas, e ela simplesmente gritou o nome dos dois no meio da rua. Só que, porém, essa mulher não tinha contato, não sabia quem era esse homem, não sabia quem era Paulo, não sabia quem era Silas. Porém, havia um espírito que adivinhava toda a vida das pessoas. Esse espírito habitava no corpo dessa mulher, e havia pessoas que usavam essa mulher com esse espírito para adivinhar a vida das pessoas, para ganhar, para lucrar, ganhar dinheiro com isso. Porém, a Bíblia diz que Paulo e Silas, quando passava Paulo, um dia, quando aquela mulher gritou o nome dele, ele estendeu as mãos e repreendeu aquele espírito maligno que habitava por anos na vida daquela senhora. Porém, a Bíblia vai dizer que esses homens, por eles fazerem o bem àquela mulher, que aquela mulher vivia oprimida, vivia presa através daqueles espíritos que adivinhavam a vida das pessoas, e pessoas lucravam com aquilo, porém, com aquela situação. Porém, quando Paulo e Silas repreenderam aquele mal, esses homens, essas pessoas, que eles lucravam com esse ato de adivinhações, com o espírito que habitava naquela mulher, a Bíblia vai dizer que eles foram apanhados. Esses homens apanharam Paulo, apanharam Silas, e resumindo toda a história, eles foram açoitados em praça pública, e todos ficaram observando. Foi uma festa que todos estavam olhando e observando. Aqueles homens sofreram, e sofreram muito. E depois a ordem foi para que eles fossem presos dentro de um cárcere, e a prisão fosse com uma segurança máxima. Porém, a Bíblia vai dizer que em meio ao sofrimento, em meio a cortes no seu corpo, em meio a açoites, a feridas abertas, em meio a dores nos seus ossos, na sua carne, em meio a um psicológico bem abalado, por causa da rejeição e por causa dos açoites que ele recebeu e as afrontas, a Bíblia diz que esses dois apóstolos de Deus, esses dois homens de Deus, mesmo dentro da prisão, vivendo um caos na sua vida, quem olhava para eles dizia: agora vocês não podem pregar o evangelho mais, agora vocês não vão poder falar desse Jesus mais, agora quero ver vocês abrir a boca para falar se os lábios estão inchados, se a boca está machucada, se o corpo está doendo de tanto espancamento. Agora eu quero ver vocês ministrarem essa palavra, esse Cristo. Quero ver mostrar que vocês têm fé nesse Cristo, se vocês agora estão sofrendo. Então Paulo e Silas chegam no momento da sua vida que eles estavam no fundo do poço. Só que, porém, existe uma saída para quem está no fundo do poço. Existe uma corda, existe uma saída, existe uma ação de Deus, um socorro bem presente quando você está no fundo do poço. Aqueles homens foram presos e foram para a última prisão, o último cárcere. Prenderam-se as mãos, prenderam-se os pés, e não havia mais o que fazer. Se eles gritassem, era um grito de dores. Se eles se gesticulassem, se mexessem, a prisão, as cadeias, os cadeados que prendia o seu braço, sua perna, machucaria mais ainda o seu corpo. Porém, no momento tão difícil, que não somente Paulo e nem Silas sabia que era o último, era o fim da carreira, do ministério, da vida deles. Até mesmo aqueles que estavam presos ao redor, talvez até mesmo aqueles que açoitaram, que bateram, enfim, toda a cidade que ouviram falar daquela situação, olhava para aqueles dois homens e diziam para eles assim: olha, acabou, não existe mais chance de vocês saírem dessa prisão, não existe mais nenhuma solução para o problema de vocês. Agora, o corpo que estava tão ferido está com febre. O
corpo que estava tão ferido está tremendo de tanto frio, porque o cárcere onde eles estavam era um frio demais. E muitas pessoas, os presos, geralmente morriam de tuberculose. Porém, aqueles homens, eles não tinham mais o que fazer. Só havia uma coisa, ou melhor, duas coisas a ser feitas no momento do fundo do poço. No fundo do poço, no fundo de uma cela, no final de sua vida, que não tem força mais para fazer mais nada, que não tem auxílio de uma pessoa para o ajudar, e eles presos no fundo de uma prisão, e todos os presos já sabendo que eles iriam morrer ali, desfalecer, acabou-se, já não tem mais saída. Talvez você está vendo esse programa aqui agora, você está falando, pastor, parece que está falando comigo. É porque você está no fundo do poço. Você está no fundo do poço. Você está no último estágio da sua vida. Hoje, eu encontrei uma pessoa, e essa pessoa hoje falou comigo assim, pastor, estou vivendo no fundo do poço. Perdi emprego, perdi família, saúde, e o meu pensamento é dar cabo da minha vida. E eu aconselhei ele, expliquei para ele a questão da vida, e ele entendeu, e ele se levantou e foi dar a volta por cima. Paulo e Silas olhou a situação que estava passando, não tinha mais jeito para eles, mas porém, eles tiveram uma ideia, e essa ideia mudou toda a história de Paulo e Silas e a história das pessoas que estavam ao redor. Escute uma coisa, você está me vendo e sua família está destruída, sua casa já não é mais a mesma, sua finança acabou-se tudo, o seu salário é como um saco furado, ou seja, tem pessoas que estão aqui me vendo, e talvez essa seja você, está desempregado, você está desempregada, o aluguel está atrasado, a luz foi cortada, pessoas estão tentando te ajudar, mas tudo que chega na sua casa chega e some, a finança some, o dinheiro some. É como se colocasse o dinheiro num saquetel furado, como a Bíblia diz, como num saco furado, seu bolso está furado, nada que você tem vai para frente, tudo que você tem não vai para frente, tudo que você faz não dá certo, você tenta, mas você nunca consegue. Você está me vendo agora e você sabe que é com você que Deus está falando. E você já pensou, não tem mais jeito, eu estou como essa pessoa. Acho que para mim, eu devo dar cabo da minha vida e acabou. Dar cabo disso, não vai acabar não. Existe um sofrimento muito maior se você der cabo da sua vida. Então, elimina essa possibilidade da sua vida. De você dar cabo da sua vida, cometer um suicídio, enfim. Elimina. Quando você elimina, não existe possibilidades. Quando você elimina as possibilidades, você elimina os pensamentos maus da sua cabeça e você só vai pensar na solução para mudar a sua história. E a solução que Paulo e Silas tiveram foi: Paulo decidiu, eu vou cantar, Silas, a Deus. E Silas falou assim, então, se você canta, Paulo, eu oro. E eles decidiram cantar e orar. No fundo do poço, eles decidiram cantar e orar. A Bíblia fala de um jovem chamado José. E ele foi vendido pelos seus irmãos, foi lançado numa cisterna, num buraco, num poço, fundo do poço também. E quando os irmãos chegaram em casa e inventaram uma desculpa para o pai, dizendo que um animal o matou, enfim. José, quando estava no fundo da cisterna, no fundo do poço, José fez uma coisa, orou. E daqui a pouco chegou-se uma corda. José foi resgatado daquela cisterna. Escute uma coisa. Enquanto Paulo e Silas decidiu cantar e orar, mão presa, braço preso, corpo com febre,
ferido, machucado, não tinham o que fazer mais. Só existia uma coisa para eles, fé. E existia duas coisas a ser feito com a fé: cantar e orar a Deus. Você está me vendo aí, eu sei que você está me vendo, e você só tem uma solução: cantar e orar, e usar a fé que Deus te deu. Mas, pastor, a minha fé já foi embora. Canta e ora. Pastor, é pequena, não tem problema. Existe uma história de uma mulher que ela estava devendo tanto, ela estava numa dívida, ela estava vivendo tão mal. Havia pessoas que queriam pegar, apanhar, roubar, levar seus filhos para ir embora, para ser escravo do governo. Porém, houve um profeta que passou na casa dela e falou assim: o que é que você tem em casa? Falou assim: só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Você só tem um pouquinho de fé, é um pouquinho só. Sabe o que eu vou te provar que você só tem um pouquinho de fé? Você está parado aí vendo esse programa e Deus está falando contigo e tem algo mexendo dentro do seu peito, do seu coração. Isso se chama fé. É um pouquinho só que você tem. Você não precisa de muito. Aquela mulher pegou aquele pouquinho, acreditou no que o profeta falou, foi lá e Deus fez um milagre na vida dela de uma forma poderosa. Exemplo: Paulo e Silas só tinha voz, corpo ferido, machucado, não tinha contato com nenhum político ou nenhuma autoridade para tirá-los daquela prisão. Eles tinham uma coisa, voz, e eles tinham uma coisa, fé. E eles foram usar a fé e a voz. Como que vai usar a fé e a voz? Talvez você não tenha dinheiro para pagar o seu aluguel, você não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, você não tem dinheiro para fazer uma compra. Talvez você está aí numa situação tão difícil, você está chorando. Porém, existe uma coisa, e eu estou aqui para te falar: você ainda tem uma voz e existe uma fé dentro de você. Você começa a pegar essa fé agora e faz como Paulo e Silas. Começa a cantar louvores. Começa a orar diante de Deus. Começa a gritar, dizer que Deus está aí e você acredita que Ele pode mudar a sua vida. Começa a clamar ao Deus Todo-Poderoso, assim como Paulo e Silas começou a clamar. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e orar, por volta de meia-noite, meia-noite é um horário que ninguém imagina que pode acontecer alguma coisa. Meia-noite dentro de uma prisão está todo mundo dormindo. Meia-noite dentro de uma prisão não tem solução para ninguém. Está todo mundo deitado, todo mundo dormindo. É meia-noite. Ei, é meia-noite. Meia-noite significa o momento que você não está esperando mais. Meia-noite significa a mudança de um ciclo de um dia para o outro. Meia-noite significa que o céu está aberto. Meia-noite significa que Deus está preparando o momento certo. Meia-noite é o momento que você não espera. Meia-noite é o momento que você já está cansado. Meia-noite é o momento que você já não aguenta mais. Meia-noite é o momento que você não tem mais esperança, mas você está fazendo porque existe uma semente de fé dentro de você. Meia-noite foi o período que eles estavam mais esgotados. Meia-noite foi o período que Paulo e Silas estavam precisando mais. Meia-noite foi o período que eles estavam mais desesperados. Meia-noite foi o período que eles já não tinham mais força, mas eles cantavam e oravam, mesmo sem força, mesmo sem esperança, mas com uma semente de fé e uma voz. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e orar, aleluia. Quando eles começaram a cantar, quando eles começaram a orar, não vinha força da onde eles não tinham, mas eles começaram a fazer. Eu ouvi uma frase aqui, eu sempre uso essa frase: quem quer fazer, faz. Quem não quer, inventa-se uma história ou dá uma desculpa. Mas Paulo e Silas existiam presos lá, que conhecia a fé, também conhecia, mas eles deram desculpa e aceitaram a prisão. Paulo e Silas, mesmo sofrendo, não aceitou a situação que estava vivendo. E quando eles já não aguentavam mais, que não tinha mais força, Deus se manifestou a respeito deles. Aleluia. A Bíblia diz que veio um terremoto, balançou aquela cadeia. Tremeu-se tudo, os cadeados caíram, a prisão se abriu. E Paulo e Silas e todos os presos, eu disse todos os presos,
foram aberta a cadeia de todos os presos. Todo mundo estava livre. E agora, como que isso aconteceu? Por causa de uma coisa: fé e atitude de fé. Enquanto todo mundo olhava e dizia, agora eles morrem. Enquanto todo mundo dizia, agora não existe mais esperança, clama esse Deus que eu quero ver. Agora todos diziam, está preso, acabou, não tem ministério, não tem chamada, não tem família, todo mundo se esqueceu. Alguém falou isso para você. Agora não tem mais jeito para você. Você ouviu uma voz, agora não tem mais jeito para você. Mas você está ouvindo uma voz agora. Tem jeito sim. É hora de você cantar, é hora de você... Pastor, mas eu não vou na igreja, não tenho costume de ir na igreja. Não tem problema. Você vai cantar e você vai orar. Porque Paulo e Silas olhou para o carcereiro e falou assim, olha, o carcereiro tentou tirar a própria vida por causa da responsabilidade. Porém, Paulo falou assim, não faça mal contigo. Por quê? Porque se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você e sua casa será salvo. E ele falou, mas como que isso? Crê somente. Então, você está me vendo agora. O seu dever é uma coisa, crer. E se você crê, você canta. Se você crê, você ora. Mas eu não sei orar. Não tem problema. Abre a sua boca e fala, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu estou aqui. Senhor, eu não sei orar, mas eu sei que o Senhor existe. Porque eu vi o programa, o pastor Gabriel falou que o Senhor existe. E se o Senhor existe, eu quero ver o Senhor na minha vida. Se o Senhor existe, me tira desse fundo, desse poço. Se o Senhor existe, entra dentro da minha casa. Se o Senhor existe, muda a minha história. Se o Senhor existe, muda a minha situação. Eu tenho certeza que Deus já está movimentando o poder, a glória, a unção, um terremoto. Porque o terremoto não veio com hora marcada. O terremoto veio de repente. Você está me vendo? Mas de repente, Deus vai fazer um reviravolta na sua vida. De repente, Deus vai mudar o quadro da sua casa. De repente, Deus restaura seu casamento. De repente, Deus liberta seu filho, liberta seu marido, liberta sua filha. De repente, é no momento que você não espera, não imagina, mas você acreditou um dia. O salmista diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, ponto. Confia nele, segundo ponto. E o mais ele tudo fará. Você está desesperado. Oração de desesperado não funciona. Oração de desespero é oração momentânea, mas a oração da fé é assim. Você ora agora, você está vendo esse programa agora e você fala, eu acredito, então por isso agora eu entrego meu casamento na mão do meu Deus e eu creio, Jesus, que o Senhor é o meu restaurador, e confia nele, descansa. Não tem crise de ansiedade, não, você descansa. A conta está para pagar, você entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Ele vai fazer tudo. É área financeira, é sentimental, é saúde, espiritual, mas uma atitude você precisa tomar. Você age e Deus reage. Deus nunca vai agir na sua frente, não. Deus sempre vai agir conforme a sua ação. Ele reage com a sua atitude. A sua atitude vem primeiro. Paulo e Silas, enquanto estava quieto, enquanto estava chorando, enquanto estava sentindo dores, ou talvez enquanto estava escutando alguns rumores, ou talvez se eles estivessem reclamando da situação que estava passando, Deus não se manifestou com o terremoto, não abriu cadeia, não fez nada. Mas quando eles decidiram, agora eu vou cantar, agora eu vou orar, Deus se manifestou rapidamente. Deus fez coisa. Sabe o que eu quero te dizer? Hoje, Deus está te chamando para você sair da onde você estiver e está conosco em um dos nossos cultos. Segunda-feira é o culto da libertação total.
através da revelação divina, estamos em campanha total, tocando no manto e o milagre urgente chegando na sua vida. Tocando no manto e recebendo o milagre do Todo-Poderoso. Você vai tocar no manto toda segunda-feira conosco. Toda segunda-feira às 19 horas. É a sua atitude. A sua atitude é, todos os domingos você vai na rua João Alberto Quinus, no coração de Conselheiro, Igreja Libertação para Todos os Povos. Você vai estar lá conosco. Nas quinta-feiras você vai estar lá buscando a porta que irá se abrir para você. É o culto das portas abertas. Pastor, mas eu tenho que ir. Você precisa ir. Enquanto Paulo e Silas estavam quietos, nada acontecia, mas quando eles foram louvar e foram orar, Deus operou o milagre e abriu as cadeias. Seu milagre vai acontecer quando você sair da sua casa e começar a orar. Quando a atitude é sua, o primeiro passo é seu. Você vai, e eu desafio você e todo problema que você estiver passando, para estar conosco toda segunda-feira no culto do milagre urgente da libertação total. Toda segunda-feira é o culto forte. É onde a concentração de fé, todos reunidos em um só lugar, em um só propósito. Se você procurar na rede social Gabriel Monteiro, você vai entrar no meu Facebook, você vai ver vídeos a respeito dos cultos e você vai comprovar o poder de Deus manifesto em meio à casa de Deus. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida, porém eu quero te dizer uma coisa. A primeira atitude é sua. Você age e Deus reage. Senhor, que os céus nessa hora sejam abertos e a tua unção venha sobre a casa dessa pessoa. Senhor, o Senhor quebra, desbarata toda amarração dentro dessa casa. Tribulação, morte, dor, cai por terra agora. Tristeza, vai embora. Tribulação, sai em nome de Jesus. Haja paz e alegria para a glória do nome de Jesus Cristo. Haja paz na sua casa, mas você vai ser a pessoa que vai sair da sua casa e vai estar conosco, buscando o seu milagre em nome de Jesus. Venha. Enquanto você vem, Deus vai ao seu encontro e muda toda a sua história. Deus abençoe, graça e paz.